A paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Mais uma semana trazendo mais uma lição bíblica, lição de número 4, sobre o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Lição número 4 do quarto trimestre de 2023, da Escola Bíblica Dominical. A leitura em classe se encontra em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e também o livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 4, versículos 17 ao 20, que assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar a todos os tristes. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Leitura da palavra de Deus, baseada em dois livros, um no Antigo Testamento, Isaías 61, e o outro no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículos do 17 ao 20, corroborando com o tema missões transculturais no Novo Testamento. O texto áureo diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no texto áureo, baseado em João 3,16, a gente já podemos vermos de maneira bem clara, objetiva, em que realmente tem missões transculturais no Novo Testamento, e nada mais relevante do que o próprio Deus fazendo essa missão ou missões transculturais, enviando o seu Filho amado Jesus do céu à terra para justamente trazer essa grande obra missionária que é alcançar o mundo todo com a salvação propiciada por ele, seu Filho amado Jesus. Na verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e dar à igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então nós podemos vermos que o próprio Deus, em sua natureza missionária, é vista pelo fato de ter enviado o seu Filho unigênito Jesus, e ao mesmo passo posterior, dando a missão para com a igreja com I maiúsculo, fazer essa tarefa. A tarefa de levar a salvação, levar Jesus aos corações em termos mundiais. No tópico número 1,
a gente já vamos ver no tópico número 1 aí, na introdução, diz que no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Justamente, Jesus enviado pelo próprio Deus. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Então, não somente Jesus foi esse missionário enviado da agência celestial, o próprio céu, enviado pelo próprio Deus, como também esse plano de resgate, de resgatar a humanidade, envolve todos os seus seguidores, no fato de os seus seguidores levarem a preciosa semente, levarem a pregação da palavra de Deus, a proclamação do senhorio de Cristo, da soberania de Cristo, do poderio de Cristo sobre as vidas que assim o aceitam, e principalmente lhe dando assim o escape da condenação e do fogo eterno, a qual verdadeiramente foi o principal objetivo de Jesus ter vindo a este mundo. No tópico número 1, já entrando na lição, nós temos o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O Deus missionário, que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que, como falamos na semana passada, na lição número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, do mesmo modo a gente veremos aqui no Novo Testamento, da mesma seguinte forma. Então, Deus, como esteve presente, fazendo missões, levando a missão no Antigo Testamento, também de igual modo no Novo Testamento, da mesma forma. Deus se fazendo presente de maneira relevante, de maneira importantíssima, através justamente da sua natureza missionária. No subtópico número 1, nós temos a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia ela é vasta em mostrar Deus como um Deus missionário. E a gente veremos ao longo dessa aula esse Deus missionário sempre fazendo missões. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário. Então, a Bíblia, do primeiro livro, a Bíblia Sagrada, do primeiro livro até o último livro, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis e o último é Apocalipse, formando assim a Bíblia Sagrada, 66 livros. Então, do início da Bíblia até o fim da Bíblia, é um livro, a Bíblia Sagrada é um livro eminentemente missionário. Eminentemente, ou seja, de modo ou de maneira excelente, que se sobrepõe ou se destaca entre os demais. Então, a Bíblia, ela é esse livro missionário, é esse livro eminentemente missionário, por quê? Porque ela se sobrepõe a qualquer um outro. Pode ser o filósofo de qualquer país, ou pode ser o maior erudito do mundo, mas a Bíblia se sobrepõe. A Bíblia é eminentemente missionária, ao contrário de qualquer um outro. Então, a Bíblia Sagrada, composta de 66 livros, desde o primeiro até o último, ela está mostrando um Deus missionário. Justamente porque sua inspiração, a inspiração da Bíblia, a inspiração das Escrituras, ela é verdadeiramente emanada, ela emana, ela origina do próprio Deus, o Deus missionário. Então, aquele que envia é o próprio Deus missionário. Então, Deus ele inspirou a Bíblia Sagrada, inspirou os escritores da Bíblia Sagrada, inspirou toda a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil.
para realmente educar o cristão, tornar o cristão sensatamente, tornar o cristão justamente, tornar o homem realmente agora com coração missionário. Então a Bíblia ela é completamente útil porque ela foi inspirada justamente pelo próprio Deus. Então, em João capítulo número 20, versículo número 21, está escrito assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o que Jesus, o próprio, disse-lhes. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, depois de ressuscitado, agora está dando agora e comissionando os discípulos, seus seguidores, a também irem e fazerem a missão a qual Deus confiou ao Filho Jesus, e agora o Filho estava também agora confiando aos seus seguidores, à sua igreja, para também dar sucessão a essa obra tão maravilhosa de resgatar almas, salvar almas, vidas, livrando-as do inferno. Justamente como a gente podemos ver no texto do 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então, todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito. Então, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, do Antigo Testamento até o Novo, Deus ele inspirou, ele originou, ele deu realmente agora a inspiração e ele fez missões transculturais, ele próprio, como também o seu filho amado, enviado por ele, e na sequência ele deu essa missão para com a igreja. Então, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar, ou seja, depois de Jesus, Deus passou a usar a igreja. Então, depois que Jesus sai da terra e torna a voltar para o céu, volta novamente para o céu, Deus passou agora a usar a igreja na missão transcultural. Então, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito de verdadeiramente resgatar a humanidade, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Então, Deus ele confiou à igreja esse propósito tão sublime de levar essa obra, esse amor, essa salvação que está garantida através de Jesus a todo mundo. Então vejamos que a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia mostra de ponta a ponta, do início ao fim dela, um Deus missionário, sempre procurando resgatar a humanidade, sempre procurando fazer a humanidade voltar-se para ele, sempre propiciando, sempre mostrando, sempre elaborando, sempre facilitando para que este amor dele chegue aos corações humanos. Subtópico número 2 diz assim: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos uma perspectiva missionária. Nós temos essa esperança. Nós temos essa grande tarefa, essa grande visão, essa cosmovisão cristã. Nós temos o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Então, Deus
Através do Novo Testamento, que é totalmente missionário, o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento, e Deus é esse missionário, sempre fazendo presente e mostrando missões, fazendo missões. Então, apesar de Israel, como a gente vimos na aula passada, ter falhado no propósito, no seu objetivo de atrair as nações para adorarem e servirem, seguirem ao único e verdadeiro Deus, como Deuteronômio capítulo 6, versículo número 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único e deve ele ser adorado como único. Então, apesar de ter falhado Israel, Deus organizou um povo, que este povo é a sua igreja. Através de Jesus Cristo foi organizado um povo. E esse povo agora, para levar à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano, em resgatar o ser humano. Para isso que o nosso Senhor Jesus, o unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo assim o missionário por excelência. Então, Deus organizou um povo e para isso Deus, para organizar esse povo, instituir essa igreja, ele enviou o seu filho ao mundo, fazendo assim missionário por excelência. Jesus, ele foi o missionário por excelência. Jesus, ele foi o apóstolo dos apóstolos. Porque quando João 3,16 diz que Deus enviou, ali é um missionário. Ali não foi simplesmente a palavra enviou, ali é um missionário que veio da agência celestial até a terra. E Deus está fazendo agora esse missionário, enviando esse missionário, e sendo esse missionário sobremaneira, sobremodo excelente. João 3,16, você verá isso. Então, não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. O único filho que Deus tinha. Deus fez dele um missionário. Deus usou ele, tornou ele um missionário. O fato de ter mandado ele à terra. O fato de ter enviado ele do céu à terra. Então fez dele, esse único filho, um missionário. E Jesus foi esse missionário que cumpriu realmente a sua missão. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida. Ele não se embaraçou com o sistema deste mundo. Ele não se embaraçou com as coisas do mundo. Jesus, ele cumpriu verdadeiramente a sua missão. E um missionário, ele verdadeiramente, ele cumpre a sua missão. E a missão de Jesus era salvar a humanidade. A missão de Jesus era resgatar a humanidade, e ele cumpriu essa missão. Cumprindo essa missão, como qualquer um missionário, como qualquer um agente missionário, cumprindo a sua missão, ele pode voltar para depois, voltar para a agência, voltar para o seu lugar de origem, para depois ser enviado para uma nova missão. E Jesus, ele voltou para o céu, de onde ele saiu, e vai voltar novamente. Sendo que ele cumpriu a sua missão, e essa missão cumprida de maneira excelente, ao ponto de ter deixado a igreja representando ele, ao ponto de deixar o Espírito Santo verdadeiramente o outro consolador, ou seja, da mesma essência dele, da mesma natureza dele, para justamente auxiliar a sua igreja aqui na terra e ela continuar com essa missão de salvar e resgatar o homem perdido para ser levado aos braços do Pai. Subtópico número 3, nós temos a igreja à luz dessa revelação. Então, à luz dessa revelação bíblica, o comentarista diz
À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Olha o detalhe que ele está transmitindo aqui. Douglas, na verdade, Wagner Garbi, pastor Wagner Gabi, comentarista dessa lição, desse trimestre, na verdade. Ele diz aqui, ó, à luz dessa revelação bíblica, que revelação bíblica? Que o Novo Testamento tem uma visão missionária, que Deus ele é um Deus missionário, e a Bíblia mostra Deus como um Deus missionário. Então, à luz dessa revelação bíblica, que Deus enviou seu filho deixou a sua igreja para justamente continuar essa missão. Subtópico número 3, à luz dessa revelação bíblica, havia um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo, a qual é a que está dando continuidade à obra missionária que, iniciada por Deus, concluída pelo seu Filho amado Jesus Cristo, cumprindo o plano de Deus, o propósito de Deus, para agora tornar todos os povos em um, através do seu Filho Jesus. Essa missão foi confiada à sua igreja, seus seguidores, a qual agora é instituído através de Jesus, depois da ressurreição, igreja do Deus vivo, a qual as portas do inferno não prevalecerá sobre ela, não vencerá ela. Então, à luz dessa verdade, dessa revelação bíblica de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Então, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, não acabou. Jesus ele acabou a sua tarefa, mas a igreja ainda não acabou a sua tarefa. Deus ele cumpriu o seu propósito através de Jesus Cristo, seu Filho amado, seu unigênito. E seu unigênito tornando para o céu, voltando para o céu, deixa a sua igreja, e a sua igreja não pode parar. A sua igreja não pode ficar neutra. A sua igreja não pode ficar em cima do muro. A sua igreja tem que cumprir a tarefa a qual ele confiou. Então, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Ou seja, que não acabou, que não completou. Jesus completou a sua tarefa. Ele, quando conclui a sua tarefa, ele diz para o Pai: Pai, está consumado, terminei a minha missão. Mas a Igreja de Cristo não terminou a sua missão. A Igreja de Cristo ainda continua na missão. Ainda continua nas missões. Ainda deve continuar nas missões. Ainda deve fazer missões. Então, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Que tarefa é essa? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, versículo número 19, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a Igreja de Cristo tem essa tarefa inacabada. E essa tarefa inacabada precisa realmente ser cumprida. E cumprir como? Obedecendo ao ide de Jesus. Jesus deixou bem claro: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus já deixou bem claro que a igreja deve fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações, como a gente viu na aula número 1, é equivalente não a países em si, mas sim a diferentes povos, línguas, culturas. Então, de todas as nações. Então, é fazer discípulos de todas as etnias. Então, vejamos que essa obra inacabada
que é realmente pertencente à igreja, e a igreja deve cumprir essa obra, e essa obra é inacabada porque precisa anunciar o evangelho a toda criatura. Não importa se já ouviu várias vezes, mas precisa ouvir outras vezes. Não importa se verdadeiramente ouviu várias vezes, mas importa que deve se ouvir sempre. Sempre, sempre. Martim Lutero, ele disse que precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Então a igreja precisa proclamar o evangelho. A igreja precisa anunciar o evangelho todos os dias. Sempre. Ah, porque é dia de finado, aí não pode anunciar. Ah, porque é época de fogueira, não pode anunciar. Ah, porque E aí vai aparecendo várias situações a qual verdadeiramente vai deixando de anunciar. Mas a igreja não para. A igreja não deve parar. A igreja deve prosseguir anunciando o evangelho. A todo tempo. A todo tempo. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo número 2, diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, pregar a palavra de Deus a todo tempo. Porque a todo tempo se precisa ouvir o evangelho, porque se esquece dele todos os dias. Então precisa-se ouvir o evangelho. As pessoas precisam ouvir o evangelho para que o evangelho, que é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê, realmente tome conta dessas vidas, transformando-as em novas criaturas, cidadãos e concidadãos dos céus. Então, essa tarefa começou em Deus, a tarefa de anunciar o evangelho. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu filho com a mesma missão que passou a igreja do Novo Testamento. Então, essa tarefa de anunciar o evangelho começou em Deus. Começou em Deus. Gênesis capítulo número 3, versículo número 15, que é conhecido como proto-evangelho, o primeiro evangelho, a qual foi dado pelo evangelista Deus, onde Deus está numa situação sentenciando Adão porque pecou, a mulher porque pecou e a serpente porque foi a causadora desse pecado. E Deus disse que nesse proto-evangelho 3 e 15 de Gênesis, que Jesus iria vir, parafraseando aqui, Jesus iria vir. Jesus iria pisar sobre essa terra, iria andar sobre essa terra e iria restaurar a humanidade. Então vejamos que essa tarefa começou em Deus. Que por sua vez enviou Jesus para realmente realizar e cumprir. E na sequência, passou a igreja do Novo Testamento, a igreja que é depois de Cristo, que foi instituída por Jesus para justamente fazer essa missão. Então, atualmente, que passou a igreja do Novo Testamento, e atualmente, essa igreja do Novo Testamento, que é depois de Cristo, é instituída por Jesus, depois da ressurreição, perdura como missão primeira da igreja da atualidade. Então, a principal missão aqui da igreja da atualidade, da igreja de Cristo, a principal missão dela é anunciar esse evangelho. É anunciar essas boas novas. É fazer discípulos de todas as nações. 28 de Mateus, versículo número 19.
É tornar pessoas perdidas em salvas através da pregação do evangelho, resgatando elas do pecado, do lamaçal do pecado, da vida de podridão, de trevas. Então, atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Então, nessa atualidade, em pleno século XXI, no presente século, a igreja da atualidade, a igreja de Cristo, ela tem como missão anunciar o evangelho. A missão da igreja não é fazer coisas secundárias, não. A missão da igreja primeira, é anunciar o evangelho, porque esse mecanismo, esse elemento tão importantíssimo da transmissão da verdade bíblica, da verdade inspirada, da verdade emanada de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada. Então, essa importância e relevância da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, ela muda as vidas. Imagine uma prostituta e, através do evangelho, deixa de ser prostituta. E por deixar de ser prostituta e ter sido mudada pelo evangelho, ao invés de ir para o inferno, vai para o céu. Então, é por isso que a anunciação do evangelho é tão importantíssimo com a missão da igreja. A missão da igreja não é construir, não. A missão da igreja não é se modernizar tecnologicamente, arquitetonicamente, ampliar e ampliar e ampliar. Não. A missão da igreja é anunciar o evangelho. Tudo bem que essas coisas podem ser feitas na medida do possível, que não comprometa a principal, de anunciar o evangelho. Então, atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade a anunciar o evangelho a toda criatura. Cláudio Honor de Andrade, ele disse que a igreja nada tem a fazer a não ser salvar almas. Portanto, deve gastar e ser gastada nessa obra. A missão da igreja, a missão da igreja de Cristo é ganhar almas. E só ganha almas através da proclamação do evangelho. Através de tornar pessoas em discípulos e discípulas de Cristo. Só ganha almas se a palavra de Deus for divulgada, difundida, propagada aos corações. Então só ganha almas, só salva almas se a igreja fizer o ide a qual realmente ela recebeu do próprio Senhor Jesus. O ide de Jesus se deu em Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide de Jesus se dá em ir e ganhar, resgatar as almas. E o ide de Jesus se dá em ganhou essa alma. Mateus 28, versículo 19. Cuide dela. Transforme ela. Eduque ela. Ensine ela para ela ser uma seguidora fiel de Cristo. Para ser realmente uma adoradora do Deus Criador dos céus e da terra. Então a missão da igreja, ela se dá em anunciar esse evangelho.
ganhando e cuidando, ganhando e discipulando, pregando para levar ao ouvinte a fé que vai chegar no seu coração e ele crê para a salvação. Creu, agora ele vai ser agora ensinado, discipulado, educado para que verdadeiramente caminhe segundo a palavra de Deus. Então vejamos que a igreja tem como missão primária, primeira, principal, anunciar o evangelho. E esse anunciar o evangelho é importantíssimo. É importantíssimo demais. O diabo ele não quer que esse evangelho seja proclamado. O diabo não quer que esse evangelho seja proclamado nas ruas, nos lares, no evangelismo pessoal, no individual. Ele quer fechar as portas, ele quer impedir que as pessoas conheçam o evangelho, a verdade de Deus. Isso de maneira externa e de maneira interna, dentro das igrejas, ele também está impedindo, ele também está trabalhando da mesma forma, para que esse evangelho não seja anunciado, para que esse evangelho não seja ensinado. E as pessoas que estão na igreja andem na santidade. Ele quer que as pessoas andem no pecado. Assim como aqueles que estão lá no mundo que ainda não foram ganhas, andem e mergulhem e não tenham prazer algum em andar numa obediência ou santidade para com Deus. Mas a Igreja de Cristo, que recebeu essa missão, que faz jus a essa missão, ela não perde tempo. Como Cláudio Honor Correia de Andrades disse, ela nada tem a fazer, a não ser salvar almas. Portanto, deve gastar e ser gastada nessa obra. Tópico número 2. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Ou seja, nos livros do Novo Testamento. Então, nós temos missões nos evangelhos. Essas missões nos evangelhos, o comentarista diz assim, ó, de acordo com os evangelhos, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Nos 4 evangelhos a gente poderemos vermos isso, tanto Mateus como Marcos, como Lucas e principalmente João. Podemos ver isso. Então, seu ministério, o ministério aqui é de Jesus, a qual é declarado, está mostrado nos evangelhos. Então, seu ministério, o ministério de Jesus, foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então, Jesus, enquanto demonstrava, enquanto proclamava o evangelho, ele demonstrava muito amor e compaixão pelas pessoas da qual ele estava anunciando, pelas multidões da qual ele estava anunciando. Então, Jesus, ele não somente pregava, mas ele demonstrava compaixão, sensibilidade para com as pessoas. O jovem rico, por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo a partir do 16, o jovem rico chegou até ele, e aquela questão toda, perguntando como fazer para herdar a salvação, a vida eterna. Jesus, a Bíblia vai dizer que amou ele muito. Jesus amou ele muito. Por quê? Porque viu que ele estava perdido. E Jesus anunciou para ele e ao mesmo tempo amou ele muito. Ou seja, demonstrou uma compaixão por ele. Demonstrou uma sensibilidade por ele. Ou seja, ele precisa urgentemente se salvar. Mas ele não pode se salvar se ele recusar a salvação.
como Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Foi o que aconteceu com o jovem rico, ele negligenciou tão grande salvação. Quem era a salvação? Jesus. Então, nos evangelhos é demonstrado isso inteiramente. Enquanto ele anunciava, ele demonstrava compaixão e amor pelas pessoas, todas elas. Então, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, esse evangelho foi também demonstrado missões nos evangelhos. Por quê? Porque ao ser produzido, ao ser escrito, ao ser redigido pelos escritores evangelistas, estava ali mostrando verdadeiramente esse amor e compaixão. Por quê? Porque João 8, 32 e 36, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, estava envolvido na pregação uma realidade missionária, de que as pessoas precisam verdadeiramente dar ouvidos ao Evangelho, a palavra de Deus, e principalmente dando ouvido à palavra de Deus, estará agora crendo no mensageiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Então, não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Cada um dos evangelhos está lá, escrito lá, o mandato da grande comissão. A grande comissão que foi confiada à igreja, confiada aos seus seguidores, os seguidores de Jesus, os discípulos em si, quando em Mateus 28 e 19, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações a guardar a minha palavra, fazer discípulos de todas as nações. Marcos 16 e 15, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que crê e for batizado será salvo. Em Lucas 24 e 48 a 48, Jesus mandou eles irem para Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, para depois saírem e anunciar esse evangelho tão poderoso. Em João 20 e 21 ao 23, Jesus, depois de ressuscitado, aparecendo a eles, deu a paz do Senhor e disse: olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Jesus, mostrando ali realmente o objetivo da igreja a qual eles estariam fazendo parte. Então, eis a natureza missionária deles, ou seja, do Novo Testamento, das missões nos evangelhos. No segundo subtópico, nós temos nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos o quê? Os missionários Pedro, que pertence ao Novo Testamento, como também Filipe. Então, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Então, Filipe, esse grande evangelista, esse grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, esse diácono e evangelista, ele verdadeiramente ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, aonde ele rompe as barreiras, enviado por Deus, logicamente, foi Deus quem mandou ele levantar-se e levou ele até a estrada, né, que daria aí em Gaza, aonde aquele oficial da rainha Candace, rainha dos etíopes, e além das escrituras, e Filipe foi enviado por Deus justamente para evangelizar ele, mostrar a ele a natureza missionária nos evangelhos, no Novo Testamento, na palavra de Deus. Então Pedro reconhece que Deus
Reconhece que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. Quando Pedro é enviado por Deus a Cornélio, e Cornélio sendo recebido pelo missionário Pedro, da igreja primitiva, recebe a palavra com amor, com atenção, com crença, é batizado ele e a sua casa naquela ocasião, e Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Até então, Pedro não queria ir a esse gentil Cornélio, por nome Cornélio, esse centurião, né? A casa de Cornélio. Então vejamos que Pedro, ele reconhece que verdadeiramente Deus, ele não faz acepção de pessoas, como ele propriamente ele vai declarar. No capítulo 11, versículo número 17 e 18 de Atos dos Apóstolos, Pedro diz assim: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida eterna. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz distinção de pessoas. Deus, ele não é exclusivista. E Deus mandou esses missionários, Filipe, mandou esses missionários, Pedro, mandou os missionários do Novo Testamento fazerem grandes missões, e assim eles fizeram e obraram maravilhosamente. Terceiro subtópico nós temos nos Atos dos Apóstolos, missionários Paulo e Barnabé. Então, conforme subtópico número 2, no subtópico 3, a gente temos também 12 missionários citados aqui. Claro que não são os únicos, mas estamos a nível de dando uma pincelada no Novo Testamento, as missões que foram feitas, tudo originado pelo próprio Deus. Então, Paulo é Paulo que foi de perseguidor aos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que perseguia a igreja passou agora a ser perseguido. Aquele que procurava calar o cristão agora era procurado ser calado. Agora procuravam calar ele, procuravam emudecer ele, para ele não proclamar o evangelho. Em uma certa ocasião ele disse que ainda que eu esteja preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então, vejamos aqui que Paulo, esse perseguidor que antes de aceitar a Cristo, perseguia a igreja, perseguia os cristãos, agora ele tornou-se um seguidor de Cristo. E apóstolo dos gentios, ou seja, de outros povos, de outras culturas, de outras línguas, de outras nações. Então, Paulo, em Atos, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Então, através de Paulo, ele plantou várias igrejas em várias cidades, em lugares diferentes, povos diferentes. Então, em Atos, vemos que através de seu ministério, o ministério de Paulo, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Ganhou o mundo daquela época através do apóstolo Paulo, esse grande missionário, apóstolo. Barnabé, segundo o exemplo aqui do subtópico 3, após ter sido enviado a Antioquia para resolver um problema lá devido à perseguição de Jerusalém, dos dispersos de Jerusalém que estavam passando pela perseguição, foi enviado pela igreja de Antioquia juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Então, Barnabé, ele foi uma peça fundamental, ele foi um grande homem. Foi ele que
apresentou Paulo à igreja em Jerusalém, que outrora não estava querendo aceitá-lo, ao contrário, estava rejeitando, desprezando e talvez, em alguns casos, até querer nada com ele, não deixar entrar no cristianismo. Mas Barnabé, conhecendo, apostando, confiando, porque justamente Deus estava na vida dele, ele estava com a visão missionária, vendo que aquele homem era importantíssimo para a obra do Senhor, ele fez frente. E numa certa ocasião, Deus, pelo Espírito Santo, separa ele e Paulo para uma obra missionária. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam obedecendo, eles estavam santificando-se. E Deus separou eles e enviou para o campo missionário. Tópico número 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A questão aqui é enfocar que há missões no Novo Testamento, através dos evangelhos, através de Atos dos Apóstolos, através das cartas, através do Novo Testamento no seu geral, como toda a Bíblia. Então, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, nas cartas. As cartas no Novo Testamento são 27 livros. Dos 27, são 13 cartas, só do apóstolo Paulo. 13 cartas só do apóstolo Paulo. Então, no subtópico número 1, a gente vai ver justamente essas cartas. Claro que não vai ser todas. Focaremos aqui pelo menos 3 cartas das 13 de Paulo. Então, nas cartas paulinas, que essas cartas paulinas, as cartas de Paulo, são 13 cartas. 13 cartas. Então, nas cartas paulinas, nós temos aqui em destaque, por exemplo, aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. Então, nas cartas paulinas, e principalmente numa dessas cartas, que é carta de Paulo aos Romanos, é enfocado aí o que? A universalidade do pecado, ou seja, que o pecado abrangeu todas as pessoas da terra. Então é focado, é ensinado essa universalidade do pecado, aonde alguns pensam que esse pecado só atingiu Adão e lá ficou. Não, o pecado atingiu toda a raça humana, toda. Não foi só uma parte, atingiu toda a raça. Então atingiu toda a raça humana. Por isso que na carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado, ou seja, a abrangência do pecado. Quando a gente chegamos em Romanos capítulo 5, versículo número 12, está escrito assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a universalidade do pecado ensinada aos romanos é justa. Então, aos romanos é ensinado a questão, a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Ou seja, é ensinado sobre o processo da salvação. É ensinado como adquirir essa salvação. Por sua vez, vai falar sobre o poder do pecado, como o pecado entrou no mundo, onde o pecado campeia, o que o pecado faz, mas por sua vez vai falar também sobre o processo da salvação. Como adquirir essa salvação? Porque a salvação está nesse processo. Esse processo tem o autor dessa salvação, que é justamente o Senhor Jesus. Então, os romanos ensinaram isso, o processo da salvação e a universalidade do pecado. Na carta de Paulo aos Efésios faz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Então, enquanto havia um exclusivismo, Jesus, quando vem, tira esse exclusivismo. E agora, aonde Jesus vindo cumpre esse processo de salvação, esse resgate da humanidade, então agora dos dois povos, ou seja, de gentio e judeus, Jesus ele une
fazendo agora dos dois povos um, que é justamente chamado de igreja, justamente chamado de povo de Deus. Então, hoje, o israelita nato, ele é o povo de Deus. Como também o brasileiro, que aceitou a Cristo, também se torna unido nesse povo, sendo um só povo, o povo de Deus, em qualquer parte do mundo. Então nós temos aí aos Efésios, Jesus, Paulo ensina essa questão, né? O evangelho nas missões aí cumpridas nas cartas de Paulo é ensinado assim. Então faz essa questão aí de unir a unidade da igreja, ou seja, vários povos, mas em unidade, que é essa unidade chamada de igreja. Então nós temos aí aos Efésios, temos também aí nas cartas de Paulo, que é a Timóteo e também a Tito, que tanto Timóteo como Tito, eles lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, em Timóteo, que é primeira carta, segunda carta, e também em Tito, que é só uma carta, Paulo ensina como lidar especificamente com qualificações para a vocação dos novos líderes da igreja. Então, nessas cartas, Paulo vai ensinar como selecionar um líder, como selecionar um obreiro, como fazer uma boa escolha de um obreiro. Então, ele ensina justamente essas qualificações em Timóteo. Então, Paulo ele ensina como a Timóteo aqui, como lidar especificamente com qualificações para escolher um obreiro, selecionar um obreiro. Por exemplo, primeira carta de Paulo a Timóteo, só um exemplo, capítulo número 3, versículo número 1, a seguir diz assim, esta é uma palavra e fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha o que ele vai dizer sobre as qualificações, conforme o comentarista vai traçando aqui. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis. Ele está falando sobre qualificações de o obreiro. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. O bispo aqui é presbítero ou pastor. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha a quantidade de qualificações para um líder, um obreiro, nesse cargo tem que ter. E não para. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não sendo avarento, mas moderado, equilibrado, não contencioso, não avarento. Olha o que ele diz aqui. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, por isso que Paulo está ensinando que deve verdadeiramente ter essas qualificações. Então, a Timóteo, como também a Tito, Paulo está ensinando nessas cartas que como se deve selecionar, escolher um líder para a igreja. Por isso que as igrejas sofrem nos dias de hoje. Porque quando se vai observar, não está sendo observado o que é dito na palavra. Não está sendo analisado, não está sendo comparado com o que diz a palavra. Tem que ser comparado com o que diz a palavra. Não importa. É comparado com a palavra. Não está igual à palavra? Não dá. Não é como a palavra? Não dá. Não está de acordo? Não dá. Então, em Timóteo, que é carta 1 e carta 2, de 1ª e 2ª Timóteo, como também a Tito, que é uma carta, lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas. E também, nessas cartas, vai falar sobre como dirigir os assuntos de uma igreja local. Como tratar
os assuntos de uma igreja local. Porque justamente não é tratado de maneira ditadora ou em púlpito. É tratado de maneira sábia, de maneira moderada, equilibrada, de maneira justa, de maneira que glorifique a Deus. Então é ensinada nessas cartas. Segundo subtópico, nós temos as cartas gerais. Então, missão cumprida. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, nas cartas que são... As cartas são 13, só de Paulo, que não só são 13 cartas. Subtópico 2 vai falar das outras cartas, que já não são as cartas de Paulo. Então, subtópico 2, nós temos nas cartas gerais. Essas cartas gerais, elas correspondem a 8 cartas. Essas 8 cartas, que são chamadas de cartas gerais, são elas: Hebreus, Tiago, Pedro, que é carta 1 e carta 2. E temos João, não o evangelista, o evangelho de João, mas João, que é 1 João, 2 e 3 João. E também temos Judas, totalizando 8 cartas, chamadas de cartas gerais. Então, nas cartas gerais, aonde o comentarista aborda aqui, ele vai tratar sobre Hebreus. Em Hebreus é demonstrado a descontinuidade, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, que essa nova justamente é através de Jesus, que é melhor do que a primeira. Então, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus para realizar a sua vontade como lhe agrada. Então, em Hebreus, a gente vamos vermos justamente Jesus como a nova aliança, enfatizando como nova, uma nova aliança, um novo concerto, e muito melhor do que a antiga. Aonde Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, enquanto na antiga eram feitos vários sacrifícios para que Deus pudesse agora encobrir o pecado. Na nova, através de Jesus, um só sacrifício foi suficiente para agradar a Deus e aplacar a ira de Deus e aceitar essa oferta como cheiro suave. Através do seu Filho amado Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Como João 1:29 disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na carta de Paulo, numa das cartas gerais, Hebreus, e na próxima carta é a carta de Tiago. Tiago contém, na carta de Tiago, que é uma das cartas gerais, Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo, ou seja, não viver de falácia, mas viver na prática, viver de realidade. Viver não mitologicamente, mas viver espiritualmente de maneira sadia, de maneira sábia. Não somente sendo ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Aquilo que Jesus falou justamente em Mateus capítulo número 7, por volta do versículo número 24, mais ou menos. Jesus ele vai falar sobre o homem prudente e edifica sua casa sobre a rocha. Descendo os rios, chovendo, descendo os rios, vindo de encontro com ela, vendo o temporal, ela permanece intacta, porque ela está firme sobre a rocha. Esse é o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, que vive pela palavra de Deus. E temos também agora a carta de Pedro, que são 2 também. Nessas cartas de Pedro, asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos povo de Deus. É assegurado na carta de Pedro. Somos povo de Deus, sacerdotes eternos, aonde reinaremos para sempre. E assegurando
a esperança da vinda do Senhor. Ou seja, fique firme, porque Jesus está vindo e você não vai ficar para trás. Terceiro e último subtópico, nós temos o Apocalipse. No Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João, que é o escritor do Apocalipse, a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Então, no Apocalipse, está tratando justamente sobre a longa jornada do cristão e o destino de toda a raça humana que não quiser Deus. O destino de toda a raça humana qual não aceitar a Jesus. Então, em Apocalipse, está tratando sobre essa verdade. Então, está tratando sobre essa verdade no Apocalipse, que nesse livro revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Ou seja, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Que é uma realidade. Não há como escapar dessa realidade. Ainda que creia, que não creia, ainda que não aceite. Mas ninguém escapará dessa realidade. Quem aceitar a Jesus vai para o céu. Quem não aceitar, não vai para o céu. Por quê? Porque a realidade definida já nos evangelhos, como também nas cartas, e cartas gerais, cartas paulinas e cartas gerais, como também no Apocalipse, que revela essa verdade, essa luz contida na palavra de Deus. Então, em Apocalipse, só para ter uma ideia, capítulo número 20, versículo número 11, trata sobre essa verdade relacionada àqueles que não aceitaram a Cristo. Beleza? Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tratando sobre a questão do destino de toda a raça humana que não quis a Cristo. Então vejamos bem que o comentarista Wagner Gabi, ele continua aqui no comentário sobre tópico 3. Ele diz que as 7 igrejas localizadas nas províncias da Ásia Menor, nos capítulo 2 e capítulo 3, que são 7 igrejas. Essas igrejas são Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e outras mais. São 7. Você pode ver no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Devem, nessas cartas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 que registra do Apocalipse sobre elas, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então, no Apocalipse, que mostra a conclusão da longa jornada cristã e do destino eterno do não cristão ou o infiel. Então, tratando sobre essa realidade, mostra verdadeiramente com clareza, através do Apocalipse, nas cartas, são 7, elas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Deus se interessa pela salvação de todos os homens? Sim, de todos os homens. Sejam quais forem os seus pecados. Deus se interessa pela salvação de todos eles. Deus se interessa pelo bêbado, pelo drogado, pela prostituta, pelo bruxo, pelo macumbeiro, pelo feiticeiro.
pelo andarilho, pelo ateu. Deus se interessa pelo mentiroso, pela salvação de cada um deles. Deus não quer o fim trágico deles, a condenação eterna. Deus quer a salvação deles. É por isso que Deus enviou Jesus. É por isso que a igreja continua na terra. Porque Deus se interessa pela salvação de todos os povos da terra. Para isso, os povos da terra precisam, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse capítulo número 5, versículo número 9, está escrito assim: e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Falando sobre Jesus, que cumpriu a missão missionária de resgatar a humanidade do seu pecado e da sua condenação, mediante a aceitação que ela faz para com ele. Em Apocalipse ainda, capítulo número 7, versículo número 9, está escrito assim: e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. No final de tudo, o Apocalipse está mostrando a multidão da qual verdadeiramente fará parte do sublime céu. Pelo fato de ter rendido-se a Cristo, a Deus, fielmente. Então nós temos missões transculturais no Novo Testamento. O Novo Testamento ele está repleto da obra missionária originada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pela própria igreja, pelos próprios apóstolos, a qual nós que fazemos parte da igreja de Cristo, espalhada pelos 4 cantos da terra, temos como missão primária anunciar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Que Deus lhe conceda a oportunidade de você se render a esse Deus tão maravilhoso que é Ele. Visite uma igreja mais próxima de sua casa, ou mais próxima da Bíblia, melhor dizendo, para você poder ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e verdadeiramente crer nesse Deus único e suficiente para a sua vida. Compartilhe se puder, comente se tem alguma dúvida, ou se gostou ou discordou, fique à vontade, curta, se for possível, e se desejar, se inscreva para você receber a cada vídeo que eu assim publicar, que é semanalmente, principalmente nesse conteúdo de escola bíblica. Nossa escola é realizada toda quarta-feira aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Pode ir, você e sua casa, sua família, em o nome de Jesus, que será recebido com muito prazer. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.